Olá, hoje eu falarei sobre o novo Pio 3 e seu software. O scanner Pio 3 tem um design totalmente novo. Ele tem 3 câmeras, as câmeras superior e inferior são usadas para digitalizar a geometria do objeto. Em torno das câmeras, temos luz infravermelha para que possamos ver os alvos colocados no objeto. No centro, há uma câmera que captura a cor. Ao redor da câmera temos um anel de luzes de LED. Logo acima dele está o projetor infravermelho. O raio infravermelho é projetado como uma série de linhas sobre a superfície do objeto. Na parte traseira do scanner está localizada a tela LCD sensível ao toque. A tela exibirá informações durante a digitalização. Você poderá alterar as configurações enquanto estiver digitalizando e poderá iniciar, pausar, aumentar e diminuir o zoom da imagem e alterar a velocidade do obturador. Calibração. Calibrar o scanner antes de iniciar um projeto é muito importante. Isso garantirá que o scanner esteja otimizado durante a digitalização. Para fazer a calibração, siga as instruções na tela. Basta retirar a placa e colocá-la sobre a caixa e posicionar o scanner da mesma forma que aparece na tela, seguindo as posições indicadas. Certifique-se de que os eixos X e Y estejam alinhados e que você esteja apontando para o centro da placa. Feito isto, basta iniciar o scanner e seguir os movimentos do scanner na tela. Se o scanner permanecer no mesmo local e as condições ambientes permanecerem estáveis, é possível realizar a calibração uma vez por semana. Se estiver mudando de ambiente, por exemplo, se estiver em um laboratório pela manhã e à tarde precisar fazer uma digitalização em outro local e que as condições do ambiente sejam diferentes, será necessário fazer uma segunda calibração neste novo local. É muito importante preparar seu objeto antes de iniciar a digitalização. O scanner usará a geometria e a deformação geométrica para se posicionar no espaço. Se o seu objeto não tiver muita geometria, você precisará colocar alguns alvos em sua superfície. Certifique-se de colocar os alvos em áreas mais planas e não muito perto das bordas, ou em áreas onde a curvatura é muito acentuada. A utilização de alguns alvos irá acelerar o processo de digitalização. Antes de iniciar a digitalização, você deve selecionar os parâmetros. Comece selecionando o tamanho do objeto que será digitalizado. Se você está digitalizando algo muito pequeno, como uma peça de xadrez, algo pequeno, médio, grande, ou você está digitalizando um ser humano. Em seguida, selecione o tamanho dos detalhes de sua malha. Quão pequenos são os detalhes do objeto que está tentando capturar? Se os detalhes forem menores que 4 mm, você deve usar a opção muito pequeno. Se os detalhes estiverem entre 4 e 8 de tamanho, use a opção pequena. Entre 8 e 15, use a opção normal. Maior que 15 mm, use a opção grossa. Você também pode personalizar manualmente a resolução que deseja para a digitalização. Em seguida, você pode selecionar o Output, que se refere ao modo de otimização da digitalização. Em modo equilibrado, o software utiliza as configurações ideais para produzir a melhor malha em um tempo razoável do processamento. Se você deseja reduzir o ruído da digitalização e tornar as bordas mais nítidas, use a opção Perfeccionado. Isto pode levar um pouco mais de tempo. Ou se você deseja um processo mais rápido, utilize as configurações mínimas para acelerar o tempo e escolha a opção Expresso. Se o seu desejo for enviar a malha para uma impressora 3D, use o modo impermeável. Por fim, você pode selecionar se deseja digitalizar com cores ou sem cores, com alta ou baixa resolução. Depois de selecionar os parâmetros, clique em Próximo e vá para a etapa de digitalização. Agora, para iniciar a digitalização, coloque-se na frente do objeto, a cerca de 30 cm de distância, e pressione Iniciar. Ao iniciar a digitalização, você verá o objeto aparecer na tela. Você pode ver que há algumas linhas na superfície do objeto com cores diferentes. A cor verde significa que você está a uma distância correta da superfície que está digitalizando. O vermelho significa que você está muito perto e você precisa se afastar um pouco. O azul significa que você está muito longe. Neste caso, é necessário se aproximar do objeto. Portanto, certifique-se de estar sempre na zona verde, enquanto estiver movendo ao redor do objeto. Tente ficar o mais perpendicular possível à superfície que está tentando digitalizar. Se necessário, você pode mover o objeto, ou se ele estiver em uma mesa giratória, pode-se girar a mesa. Ao encontrar pequenos buracos,
tente digitalizar em todas as direções, para obter o máximo possível do interior da cavidade. Quando terminarmos a primeira digitalização, podemos clicar em Próximo, que nos levará à etapa de limpeza. Nesta etapa, podemos começar a limpar nossa malha e remover todos os dados indesejados. O programa criará um plano de recorte e removerá o plano de fundo. Em seguida, selecione os dados que deseja manter e os dados que deseja excluir. Neste projeto, vamos inverter a posição do objeto, digitalizar as duas faces e termos uma digitalização completa. Clique no botão Adicionar, e isso nos leva de volta à etapa de digitalização. Repetimos o processo para esta face. Ao digitalizar para fusionar, precisamos nos certificar de que temos uma superfície comum capturada em ambas as digitalizações. Isto ajudará no pré-alinhamento das malhas. Quando terminarmos nossa segunda digitalização, novamente limparemos a malha, garantindo a remoção de todos os dados indesejados, e clicando na próxima etapa para ir para a fusão. Graças aos alvos colocados sobre a peça, o pré-alinhamento foi feito automaticamente. O programa reconhece todos os alvos comuns do objeto em ambas as digitalizações e as alinha. Em seguida, passamos à próxima etapa, que é o alinhamento. Uma vez na etapa de alinhamento, o sistema de coordenadas da malha é colocado no centro de massa do objeto. Agora podemos selecionar o alinhamento que desejamos, restringindo-o com os eixos ou planos do objeto. Esta etapa também pode ser feita no PeelPoint CAD, onde o usuário tem outras opções. Na etapa Aprimorar, temos diferentes funções que nos permitem corrigir a malha. Podemos criar algumas distâncias selecionando 2 pontos. Pode-se utilizar a função Limpar a malha para excluir todas as anormalidades criadas quando a malha foi gerada. Podemos preencher alguns furos completamente, parcialmente ou criar pontes. Pode-se reduzir a malha, diminuindo o número de triângulos, e ao mesmo tempo preservando a forma original dos elementos geométricos. Podemos suavizar a superfície da malha para reduzir o efeito do ruído e da aspereza. Podemos esculpir por meio de gravação ou relevo. Também podemos editar as bordas. Pode-se também remover alguns picos ao detectar e achatar cada pico separadamente na malha. Se a opção de aquisicionar as cores não foi selecionada, clique em Avançar. A etapa de coloração será ignorada e você irá diretamente para a exportação. Na etapa Exportar malha, pode-se selecionar se queremos exportar a malha diretamente ou enviá-la para o módulo Peel.cad. Pode-se exportar a malha usando diferentes formatos de arquivo. O mais comum é o STL. Ao clicar em Exportar para o Peel.cad, o programa criará uma cópia da digitalização e enviará a malha para o módulo Peel.cad. Peel.cad é o módulo de tratamento da malha integrado ao software Peel.os. Ele faz a ponte entre o universo da digitalização em um ambiente CAD. Neste módulo, você poderá alinhar sua digitalização e criar entidades geométricas, como pontos, linhas, círculos, planos, cilindros, esferas e cones. Você pode também criar seções transversais, silhuetas e encontrar as linhas centrais dos tubos. Você também poderá criar distâncias e ângulos. Também é possível criar superfícies NURBS, que podem ser trabalhadas em um ambiente CAD. Existem diferentes ferramentas para excluir, copiar e cortar a malha. Você pode mais uma vez limpar, como fizemos no módulo anterior. Temos as mesmas ferramentas que encontramos na seção de aprimorar do programa Peel.os. É possível editar, criar um shell, um offset, estender as bordas, cortar a malha a partir de um plano ou a partir de uma curva, torná-la impermeável. Se necessário também é possível ajustar a escala, criar limites de extrusão, inverter ou corrigir as normais da malha. Se você tiver várias digitalizações, você poderá trazê-las todas para o Peel.cad, comparar uma malha e ver os desvios 3D entre duas malhas. Você também pode combinar diferentes malhas para criar um arquivo STL ou pode fusioná-las, como fizemos no módulo anterior. Depois de importarmos a malha para o Peel.cad, podemos começar a criar todas as entidades geométricas necessárias. Você poderia começar criando planos e alguns cilindros e usá-los para o alinhamento. Depois de criarmos o novo alinhamento, pode-se começar a criar todas as entidades geométricas que precisamos transferir para o software de CAD. Podemos criar entidades em 2D e 3D, também criar superfícies NURBS.
Você pode ver que selecionei uma parte do objeto, copiei e criei uma superfície NURBS a partir dessa seleção. Depois de criar todas as entidades geométricas que necessitava, posso selecioná-las em minha árvore de navegação e transferi-las diretamente para o SolidWorks. No SolidWorks, eles são importados como recursos nativos e posso editá-los diretamente. Também posso voltar ao Peel.cad e exportar as entidades geométricas como IGS, STEP, CSV ou DXF. Como vimos, com o Peel 3 podemos digitalizar, limpar, fusionar, alinhar e melhorar a malha, enviá-la para um Peel.cad e criar todas as entidades geométricas de que precisamos para a nossa engenharia reversa. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender como o scanner e o programa funcionam e como eles podem beneficiar você e seus projetos. Muito obrigado!